Olá, boa noite. Vamos começar nosso projeto Atos nesta noite. A noite quente, como a semana passada. Esses dias têm feito dias aí bem quentes, né? Mas estamos na esperança que Deus mande chuva. Precisamos de uma chuvinha aqui urgente, né? Enquanto isso, antes de começarmos o nosso projeto Atos, compartilhe aí na sua página pessoal, com seus amigos, convide para participar conosco. Certamente Deus tem uma palavra para a vida de cada um de vocês, meus amados. Se você é de fora de Jaboticabal, coloque aí nos comentários que cidade você está participando conosco. Se você é daqui de Jaboticabal, coloque aí um boa noite para a gente saber que você está aqui conosco, participando do nosso projeto Atos. É o momento em que temos aí de aprendizado da palavra de Deus, de crescimento. Eu já estou fazendo isso agora, estou iniciando minha sala de vídeo aqui no Facebook. Compartilhe. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a vida dos seus amigos, para as outras pessoas. Certamente Deus quer falar aos corações. Nesses tempos tão difíceis, Deus tem uma palavra de esperança para as nossas vidas. Olha só, já compartilhei aqui com meus amigos. A Nicinha está aqui conosco, a Adriana, boa noite. O Valdemar está aqui também, a Fabiana. Dona Marilza, seu Vigílio está aqui, a Eva. Deus abençoe a vida de vocês, que Deus fale conosco nessa noite e que a palavra dele seja ministrada com zelo, né, em nossos corações. Eu já vou deixar de ladinho aqui o celular, só estou compartilhando, porque eu quero que mais e mais pessoas participem conosco. Então, faça isso, né? Compartilhe aí no seu Facebook, é só escrever aí, compartilhar ou abrir uma sala de vídeo, e aí você também vai dar a oportunidade que outras pessoas terão de participar juntamente conosco aqui do Projeto Atos. Muito bem, eu espero que o som esteja bem aí, deixa eu só conferir aqui. Tá saindo o som aqui. Que bênção podermos estarmos juntos, não é mesmo? Podendo participar deste momento, Projeto Atos. Antigamente, antes da pandemia, o Projeto Atos, nós nos reuníamos toda terça-feira, às 8 horas da noite, onde nas casas, né, nos lares, nós ministrávamos ali a palavra de Deus. Sempre depois, no final, fazíamos ali, cada um levava um pratinho cheio e compartilhávamos ali. É um momento muito alegre, mas por causa da pandemia, esse cenário mudou, né? De estarmos de casa em casa, podendo partilhar ali da comunhão, do alimento, né? Podemos dizer assim, mas há algo que não mudou, a palavra de Deus. Isso me deixa muito feliz, porque lá atrás, lá no início, apesar desse contexto, eu louvo a Deus que nos deu a capacidade, a tecnologia, para poder juntos aí ministrar a palavra de Deus. E olha, eu já disse isso e não me canso de falar. Se eu pudesse pregar todos os dias, eu faria isso. Se eu pudesse aí todos os dias ter um momento de oração, um momento de leitura da palavra, um momento de aprendizado, eu faria. Porque não há lugar melhor do que estar na presença de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, meus amados, que têm participado conosco. Uma das marcas que nós podemos afirmar é buscar a palavra de Deus. É com zelo tratar a palavra de Deus em nossos corações. Nós vamos começar então nosso projeto Atos, iniciando uma oração, agradecendo a Deus por esse dia. Talvez o seu dia não foi tão bom assim, talvez o seu dia tenha sido um dia cansativo, mas você está aqui, você está vivo, sua casa está de pé, e quem sabe amanhã, só Deus sabe, será um dia melhor. Por isso nós, com fé, buscamos a Deus e oramos. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelos teus filhos que aqui reunidos em diversas partes estão com o propósito de aprender mais da tua palavra. Deus, como é bom poder parar
no final de um dia, para ouvir a tua voz. Pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo traga refrigério para nosso coração, nesses dias tão difíceis, que o teu Santo Espírito nos ajude a caminhar e a vivenciar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa meus irmãos, e eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós vamos ouvir uma canção. Se você conhecer esta canção, você pode cantar conosco. Esta canção nos fala sobre oração. Na oração, encontro calma. Falar com Deus faz bem para a alma. Você já falou com Deus hoje? Você orou? Você abriu o seu coração para Ele? Vamos ouvir essa canção e que ela seja a nossa oração, o desejo do nosso coração. Estão abertos, ouvir.
saber que no Senhor, em seu perdão, nós encontramos a paz. Que bênção é saber que essa paz está disponível a nós, nesses tempos de sequidão, nesses tempos difíceis, no amor dele, no perdão, num Deus que pode fazer grandes coisas. Há esperança. Esperança em tempo de pandemia. Nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nós podemos sentir sim a esperança. Vamos orar mais uma vez? Senhor, grande és tu, ó Deus, e a tua grandiosidade, ela se estende por toda parte. O Senhor está presente aqui na minha casa, e está presente na casa dos meus irmãos. Eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco. Por isso, ó Deus, que através do teu Santo Espírito, a nossa mente seja iluminada e que possamos, ó Pai, ser alimentados, fortalecidos pelo poder que vem do alto. Nos abençoe, Senhor, e nos ajude. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, esperança em tempo de pandemia. Nós começamos essa pequena série, né? Nós terminamos uma série aqui de exposições no nosso projeto Atos. Senhor, ensina-nos a orar. E agora, pensando neste cenário, que é um tempo difícil, mas também um tempo de oportunidades, nós vamos tratar um pouco sobre esperança em tempo de pandemia. Na semana passada, nós falamos sobre a adversidade que traz crescimento, que traz maturidade. E como eu disse na semana passada, não menospreze o momento difícil que você está vivendo. Não menospreze as circunstâncias que são difíceis, que devem ser tratadas com todo o cuidado, mas que Deus tem muito a nos ensinar. Ele está nos fortalecendo e Ele está nos moldando neste tempo. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre oração como refúgio. Oração como refúgio. E eu começo fazendo uma afirmação. Estamos em uma guerra. Estamos em uma guerra. Você tem ciência disso? Tem consciência de que você está numa guerra? Quando nós temos a consciência que estamos num campo de batalha, todo cuidado é pouco. Jesus orientou os seus discípulos dizendo o seguinte: vigiai e orai. Sabe, a vida cristã não é banheira quente. Eu já afirmei isso no passado. A vida cristã não é um parque de diversões. Ser crente, alguém que professa a fé única no Senhor Jesus Cristo, é estar no meio de um campo de batalha. O que é muito interessante, queridos, é que tem muitas pessoas que não veem assim. Sabe, e quando eu digo que nós estamos em uma guerra, eu não estou apenas afirmando que nós estamos numa guerra por causa da pandemia. Também por causa da pandemia. Desde o começo do ano, para ser mais exato, desde o mês de março, há 6 meses praticamente, nós estamos tendo todo cuidado, perdemos pessoas que amamos, entes queridos, mas também nos alegramos com a vitória dos nossos irmãos soldados. Hoje eu tive a alegria de ver um pequeno vídeo, agora há pouco, do nosso irmão Cláudio, da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, saindo do hospital. Que grande Deus! Onde estava desenganado pelos médicos, aonde o cuidado era severo, foi entubado. Mas o Senhor abençoou o seu servo. E ali nós tivemos a alegria de ver o Cláudio saindo do hospital. São notícias que chegam para nós de dificuldade, de irmãos que estão passando por lutas pela falta do emprego, problemas na área sentimental, de relacionamento, problema na área emocional, problemas de várias ordens. Nós estamos numa guerra. E eu queria até lançar um desafio para você. Não para você entrar numa paranoia, não para que você fique alienado da realidade, mas eu gostaria que você, durante essa semana, até a próxima terça-feira,
E se eu lembrar, eu espero que eu lembre, eu vou perguntar se alguém percebeu alguma diferença. Eu gostaria que você aguçasse só um pouquinho o seu senso crítico. Exatamente, o seu senso crítico. Nos filmes que você assiste, nas séries, no noticiário, nas conversas, no dia a dia. Eu gostaria que você começasse a observar o que há por trás de tudo isso. Olha, você vai se assustar. Ontem, comentava com a minha esposa, peguei para assistir uma série, um episódio, e não tem jeito. Quase todas que nós assistimos tenta desconstruir valores inegociáveis da palavra de Deus, quando não fere a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé cristã está sendo atacada. Agora, o errado virou o certo e o certo virou o errado. Valores estão deturpados. Você não pode ter um posicionamento firme mediante a palavra de Deus, porque senão você leva um monte de títulos. Mas como os apóstolos disseram no passado em Atos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós estamos numa guerra. E não é uma guerra apenas física. É uma guerra espiritual. E por se tratar de uma guerra espiritual, nós temos que saber muito bem escolher as nossas armas. Nós não podemos olhar para tudo isso ao nosso redor e simplesmente repousar a cabeça no travesseiro sem orar pelos nossos irmãos missionários, sem clamar a Deus pela igreja do Senhor, por nossos irmãos. Sim, oramos pela cura física, como oramos, acabei de afirmar, pelo nosso irmão Cláudio, mas devemos clamar a Deus pela vida espiritual, seja, e começando, melhor dizendo, no nosso lar, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pela nossa esposa, pelo nosso marido, até os nossos irmãos em Cristo e por todos. Nós estamos numa guerra. E aquele que está numa guerra, que tem a consciência de uma guerra, ele vai escolher as suas armas. Aquele que tem a consciência de uma guerra se prepara. Ele monta a trincheira, ele tem o seu quartel-general, ele se volta para o cuidado ali, aonde ele sabe e ele tem o cuidado onde vai pisar, do que falar, como agir e qual a melhor arma em períodos assim. Bom, eu preciso dizer para você que nós vamos viver até o dia que Cristo voltar, segunda vinda de Cristo, ou quando formos levados ao Pai, quando Ele nos chamar, nós vamos viver numa guerra o tempo todo. O Senhor Jesus diz que o mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E quando nós falamos sobre mundo, eu falei isso no domingo para os nossos adolescentes, eu não estou falando, me referindo ao mundo criacional, o que Deus criou. Nós amamos o que Deus criou, nós devemos nos deleitar no que Deus criou, mas um sistema de valor corrupto que vai contra o princípio elementar, inegociável da palavra de Deus. Princípio absoluto para a nossa vida. E falando da arma, o crente tem na sua vida a oração. Conforme nós vemos, né, nossa irmã Simone fala isso, presbítero Ivan também já deu ênfase, e eu tenho dado ênfase, orar é falar com o próprio Deus. Orar é falar com o próprio Deus. Oração é o ato da comunicação com Deus. Ao longo de toda a história do povo de Deus, nós vemos a oração como uma arma, como um escudo, como um refúgio. Nos momentos de paz e de tranquilidade, bem como nos momentos de dificuldade, guerras e sofrimento, a oração é um refúgio. Por isso o tema do nosso estudo de hoje, oração como refúgio. A oração é essencial, assim como o alimento para a vida do crente. A oração é essencial. Você tem feito uso da oração, dessa arma que Deus disponibilizou para você? Você tem se voltado para o seu
comandante, para aquele que governa toda a história. E falando de história, quando nós olhamos para a história, no período do reinado de Salomão, Israel estava em plena expansão territorial. Vivia momentos de prosperidade, de bem-estar social, de paz. O Senhor, por meio de louvor e oração, havia abençoado o seu povo ali, e em resposta à oração consagratória do templo, em uma noite, Deus então se apresentou para Salomão e falou com ele. E as palavras do Senhor para Salomão é o que eu transcrevo para você agora. Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei sua terra. Esse é um texto muito conhecido. Esse é um texto que costumeiramente fazemos menção dele, principalmente no que envolve as dificuldades nacionais. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. O problema é que conhecemos o versículo, ele tem o seu contexto, conforme nós estamos falando aqui, e tem lições preciosas para nós hoje. Mesmo Israel, experimentando um momento de extraordinária prosperidade socioeconômica, isso não o isenta de tragédias, catástrofes, guerras, doenças e pecados. Fazia-se necessário contrição, humildade, arrependimento, confissão e santidade. Só assim Deus faria morada no seu templo. Sabe, meus queridos, nós estamos vendo ao nosso redor um esfacelamento em muitos círculos de pessoas afirmando serem crentes, mas que não têm nenhum zelo. Casa do Senhor, ao Senhor. E quando me refiro à casa do Senhor, vai muito além do que a estrutura física, mas sim a morada, conforme diz lá em 2 Coríntios, a morada do Espírito Santo, a sua vida em arrependimento, em buscar ao Senhor. Sabe, no presente momento, o mundo passa por uma pandemia de Covid ou da Covid-19 até a presente hora. Não há uma vacina, um antídoto para essa terrível doença que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Portanto, só nos resta nos refugiarmos em Deus por meio das súplicas e orações. Estava pensando hoje no tema proposto e o que nós estamos conversando. Quantas e quantas pessoas se prepararam para 2020 e viram sua agenda, seus planos? Quantas e quantas pessoas viram tudo isso naufragar? Onde encontrar segurança? Aonde encontrar refúgio? Aonde buscar força na caminhada? Conversava hoje com o presbítero Vigílio. Muitas vezes, nesse tempo, nós nos sentimos um tanto quanto desanimados. Temos que cuidar aqui da nossa ansiedade, da nossa mente, lendo a palavra de Deus diariamente, buscando na oração. No meio da guerra, podemos nos desanimar vendo soldados tombarem. Mas nós também devemos ter esperança e nos alegrar naqueles que, ainda que feridos, ainda que assolados por este momento, estão sendo levantados. Tantos e tantos outros soldados de Cristo estão se achegando. Então este é um tempo, conforme eu disse agora há pouco, de oportunidades. É um tempo difícil, é um tempo doloroso, mas é um tempo de oportunidade.
Eu gostaria de, nesta noite, falar da oração como refúgio. A oração é refúgio para a nossa vida. Em primeiro lugar, a oração é refúgio por meio da fé. Sabe, queridos, Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa àqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, a fé salvadora, ela conta aí, né? Confia tanto na existência de Deus quanto na sua misericórdia. A fé não é só conhecimento no intelecto, muito mais do que isso. É viver seguramente no transcendental, naquele que está acima de nós. A fé tem como apoio não apenas aquilo que ele pode tocar e ver, mas ele confia naquele que rege todas as coisas. A fé não insiste em conhecer a razão para as ações de Deus, mas considera Deus como a maior das bondades e misericórdias. Com misericórdia. Aquela máxima, aquela frase, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Sabe, será que nós podemos afirmar isso? Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom? Com certeza. Com certeza. Porque pela fé cremos que Ele conduz todas as coisas segundo a sua vontade, para a glória dEle. Sabe, queridos, a oração mais significante é a que brota de um coração cuja confiança está depositada no Deus que agiu e falou através dos antigos servos e, por último, a falou por Jesus, por intermédio do seu Filho Jesus e nos ensinamentos da Bíblia. Deus continua falando. E como alguém disse, Deus fala. E se Deus não falou com você, é porque a sua Bíblia está fechada. Sabe, queridos, nós precisamos nutrir a nossa alma com a palavra de Deus e ter fé e crer nele. Uma vida vitoriosa é aquela que confia no Senhor. Deus fala conosco através da Bíblia e nós respondemos com uma oração cheia de confiança e fé. Uma vida devocional, queridos, vitoriosa, tem como pedra angular as obras e as palavras de Cristo registradas na Bíblia. Nós respondemos com uma oração cheia de confiança, com base naquilo que ele afirmou, com base na afirmação bíblica de um Deus pessoal, de um Deus vivo, conhecedor de todas as coisas, um Deus que pode nos livrar. Nós não temos uma vacina, é verdade. Nós estamos vivendo um momento difícil, é verdade. Mas nós não podemos nos esquecer. Temos um Deus que na sua palavra afirmou que ele não muda. E acaso, coisa demasiadamente difícil para ele? Sabe, meus amados irmãos, lá em Romanos capítulo 1, verso 17, a parte B do verso diz assim: o justo viverá por fé. Seremos justos não quando olhamos para a lei, nem quando exibimos nossas virtudes, seremos, ou nossas ações diante de Deus, né? Seremos justos quando declaramos que Deus é propício a nós por meio da fé, a qual Ele nos ouve, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, através de Jesus Cristo. Então, queridos, a primeira coisa que você precisa entender é que a oração é refúgio por meio da fé. É esta fé que nos faz levantar quando nos sentimos abatidos, quando desejamos desistir. Sabe, queridos, a oração de uma pessoa, tornada justa pela fé, é motivada por essa fé e procura a vontade de Deus. A oração motivada pela fé é a oração que nos faz querer caminhar cada dia mais e mais para agradar o Senhor e fazer a vontade dEle. Então nós buscamos refúgio pela fé. Sabe, meus amados irmãos, em alguns momentos da vida nós até cedemos
às pressões do mundo, nos envergonhamos talvez do nosso Salvador, mas devemos crer que Ele não se envergonha de nós. Então nós devemos chegar com confiança e fé ao refúgio de oração, onde a graça e a misericórdia de Deus estão à nossa espera. Você já buscou a Deus hoje pela fé, crendo que Ele pode fazer um milagre na sua vida? Sim, Ele pode fazer um milagre. Ele é o mesmo Deus. Mas quando Ele não faz por causa do homem. Ele não faz por causa de você, como se fosse melhor do que os outros. Ele faz para a própria glória dele, para que seja manifesta a glória do Senhor. Em segundo lugar, queridos, a oração é refúgio por meio da adoração. É interessante porque esse tema, a adoração, é meio estranho falar em um tempo de pandemia, num tempo de dificuldade, num tempo de coronavírus. E eu não sei se você percebeu que o foco para muitos, e eu me refiro a crentes, o foco para muitos está sendo o medo, como se não houvesse o porvir. E este medo tem atrapalhado e tirado de nós o foco principal da nossa existência e da nossa vida, que é a adoração única e exclusivamente a Deus. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, após a ressurreição de Jesus se apresentou aos seus discípulos por alguns dias antes da sua ascensão. Uma das apresentações foi a Simão Pedro. E aí diz lá no texto, né, que Jesus chegou para ele e fez uma pergunta: Pedro, tu me amas? Tu me amas? E é interessante, queridos, que no triplo diálogo ali, né, com Pedro, Jesus restaura esse discípulo para o serviço a ele e ao seu rebanho. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro então se volta para o Senhor e diz: Senhor, sabes que eu te amo. E é interessante porque neste diálogo de Jesus com Pedro, as respostas de Pedro, todas estavam sendo voltadas da seguinte maneira: Senhor, eu te amo do meu jeito. Até que ele entende que o Senhor quer que ele o ame da maneira como ele nos ama. E sabe, queridos, quando nós olhamos para tudo isso, nós percebemos que Deus nos amou, que Deus nos transformou, Deus é amor, que Deus demonstrou este amor entregando o seu Filho. E aí nosso amor precisa ser expresso através da adoração. Sabe, queridos, quando o amor, quando o amor que sentimos por Deus enche a nossa vida, não temos dificuldade de expressar a adoração. Às vezes, falar de adoração parece algo tão pesado, tão enfadonho, tão cansativo. Não temos dificuldade de expressar nossos sentimentos por aquele que, em última análise, é o responsável por tudo que somos. O apóstolo Paulo reconhecia isso de dizer: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Na adoração reconhecemos quem tem a primazia de nossa vida. Não somos nós mesmos, nem os outros, nem o nosso trabalho, mas Deus, Ele tem a primazia da nossa vida. E conforme eu disse aos nossos adolescentes no domingo, Deus não quer ser o número 1 na nossa vida. E na palavra dele, nós não encontramos esta afirmação que Deus é o número 1 na nossa vida, ou na vida de Israel, ou na vida do seu povo. O Senhor é o único. Não há um outro. Sabe, Isaías capítulo 6, o versículo 3, diante de Deus, onde os anjos escondiam a sua face. E aí, o texto do capítulo 6, versículo 3, nós vemos a afirmação de Isaías dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao adorarmos ao Senhor com verdade e amor, nos refugiamos nele por meio da adoração. Sabe, eu tenho uma preocupação. Uma preocupação quando nós não estamos
adorando a Deus, e quando eu me refiro a adorar a Deus, é o reconhecimento quem Ele é. Adorar a Deus não é simplesmente dizer, Deus, ó, hashtag eu te amo. Ou então, adorar a Deus não é simplesmente dizer algumas meia dúzias de palavras bonitinhas. Adorar a Deus é o reconhecimento de que Ele é único e Ele é o sustentador de todas as coisas. É ser derramado em lágrimas, porque um tão vil pecador como eu estou diante do grande, único, o soberano Rei do Universo, que se assenta no trono e que rege a história. E que esta pandemia não pegou de surpresa. E aí podemos falar como Isaías. Ai de mim, sou pecador, sou um homem de lábios impuros. Mas bondade e misericórdia nos acompanham todos os dias. Louvado seja Deus por isso. Mas quando nós falamos da oração como refúgio, queridos, além de nos buscarmos a Deus pela fé, além de expressarmos a adoração ao Senhor, em terceiro lugar, oração é refúgio por meio da confissão. Por meio da confissão. 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, queridos, Deus sempre faz o que é justo e correto. Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel às suas promessas. O Senhor tem mantido a sua palavra. A consciência da santidade de Deus nos faz conscientes da nossa própria pecaminosidade. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos, aos que estão à nossa volta. Mas o pior de tudo é que o pecado é contra Deus. Muitas vezes pecamos contra nós mesmos. Às vezes envolve outras pessoas. Mas toda ofensa e todo pecado é contra Deus. E se estamos falando na oração de refúgio, nós devemos pensar não apenas em Deus, que eu aperto as teclas e Ele vai me mandar o que eu preciso, como uma lista de compras, como um 90 para que Ele venha me ajudar, ou um 93, né, nas emergências aí. Não, quando eu busco a Deus em refúgio, eu busco reconhecendo o quão vil pecador eu sou, o quão falho eu sou. O salmista, no Salmo 51, ele diz: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Você já reconheceu hoje isso? Você já buscou a Deus pela fé, através de Jesus Cristo hoje? Encontrou paz, mesmo sendo um pecador e um Deus grandioso, em saber que bondade e misericórdia o acompanha, que Ele está presente na sua vida? Sabe, queridos, nós precisamos procurar, no refúgio da oração, a sós com Deus, confessar e clamar por perdão. Como eu disse, esse tempo não é apenas um tempo de nos preocuparmos e falarmos, opa, cuidado. É um tempo de nos voltarmos para Deus. Dezembro de 1999. Me recordo muito bem, ainda que pequeno garoto, um adolescente, né? 31 de dezembro, ou o finalzinho do mês de dezembro de 1999. Havia no imaginário de muitas pessoas que o mundo acabaria no ano 2000, por causa de uma série de interpretações, frases, o desconhecimento bíblico, e muitas pessoas começaram a ir para a igreja. Muitas pessoas começaram a buscar, a frequentar os cultos, porque estavam naquela expectativa. O mundo vai acabar. Eu estou com medo. 2000 passou, 2001, 2002, 2010, 2015. Aqui estamos nós em 2020. Tem muitas pessoas que estão buscando a Deus
com medo de morrer por causa da pandemia. Na verdade, querido, a nossa busca a Deus não pode ser motivada meramente pelo medo, mas a nossa busca a Deus de nos levar à confissão, à contrição, deve vir pelo reconhecimento e pelo temor quem Ele é. Veja que o texto que nós usamos no início desse nosso bate-papo, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E é interessante porque ali o Senhor está dizendo não é um nome qualquer. Este nome, então, leva a uma consequência. Porque antes ele disse: se eu cerrar, ou se eu deixar de mandar a chuva. Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua. Sabe, queridos, este é um momento para você se voltar para Deus. Não pelo temor do inferno, não pelo medo de morrer amanhã, mas pelo reconhecimento da grandiosidade. Medo, sim, de Deus, sim, devemos ter. Temor, mas de um reconhecimento. Grande Deus, ai de mim, as minhas pernas tremem diante da glória de Deus. Deus não é o nosso criado. Deus não é aquele que eu determino e ele vai fazer o que eu quero. Deus é o único, soberano, que rege todas as coisas. E a oração de refúgio, a oração que buscamos a Deus, deve contemplar, confessar, clamar o perdão de Deus. Mas em último lugar, queridos, a oração é refúgio por meio do louvor. A oração é refúgio por meio do louvor. Salmo 65, versículo 1 e 2 diz assim, não sei se eu coloquei aqui para nós, não. O louvor te guarda, que aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. O oferecimento de votos pode ocorrer na forma de um ato público de adoração e louvor, ou alguma outra demonstração de alegre confiança em Deus que responde à oração. Agora, olha que interessante, queridos. Um dos grandes problemas, quando temos grande estima e amor por uma pessoa, falamos bem daquela pessoa. Aquele a quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa, recebe naturalmente o nosso louvor. É interessante que quando nós gostamos muito de uma pessoa, é quase que inevitável você não falar daquela pessoa no seu diálogo. O adolescente, então, quando está apaixonado aí, ele fala e fala e fala daquela pessoa como só ela existisse. Nós louvamos a Deus os seus poderosos feitos, consoante a sua muita grandeza. Veja que o reconhecimento da grandeza de Deus nos leva a tremer, a confessar os nossos pecados, porém, queridos, também nos leva a adorar, a louvá-lo. O povo de Deus louva em sinceridade por ele ser quem é, por suas obras e por suas palavras. E eu te pergunto, será que 2020 só tem uma pandemia, só tem isso? Não há motivo de louvor, não há motivo de exaltação a Deus? É certo que não. Você pode louvar a Deus porque se você está agora aqui, é porque ele te sustentou. Se você comeu hoje, vem das mãos dele. Se você foi curado de uma enfermidade, é ele. Muito mais do que os remédios ou os médicos. Você ouve os pássaros cantar. Se está fazendo calor, até quando a gente reclama, ouve ao Senhor. Sabe, queridos, o grande problema que eu encontro nos nossos dias, deixa eu voltar aqui, antes de pôr esse próximo tópico aqui. O grande problema que eu vejo nos nossos dias
é que as pessoas têm a tendência de olhar louvor como meramente cânticos. Sabe, é interessante porque muitos nos nossos dias acham, opa, voltou aqui, muitos acham que louvar a Deus é meramente cantar. Eu vou louvar a Deus cantando. Só que, queridos, nós precisamos entender que o erro de só nomear como louvor um momento de cânticos, louvar não é por si só cantar, mas tributar honras àquele que é Senhor das nossas vidas. A nossa vida é uma liturgia. Na nossa vida diária, nós reconhecemos a grandeza de Deus. Nós confessamos o nosso pecado. Nós louvamos a Deus por a grandeza, por aquilo que Ele faz. Uma pergunta simples. Você louvou a Deus hoje? Ao comer aquela carne ou ovo frito que eu amo, você disse, Senhor, muito obrigado. Que coisa, como o Senhor é bom. Eu não sei se você percebeu nessa pandemia, as pessoas estão reclamando que perderam o olfato, o paladar. Muitas pessoas estão dizendo, nossa, eu estou comendo, não estou sentindo nada. E aí só entendemos quanto é necessário e o quanto é importante elementos tão simples da nossa vida. Sabe, queridos, louvar é adorar a Deus. A oração é uma forma de louvor, onde nós nos refugiamos em Deus. Certa vez, Paulo e Silas, por ocasião da prisão deles em Filipos, louvavam e oravam ao Senhor, mesmo estando em uma situação tão indigna. A fé e a esperança não se desvanecem do coração dos crentes. Pelo contrário, eles continuam dando louvor a Deus. Certa vez, quando Jó, assolado por tantas coisas, perdeu sua família, seus bens, Satanás, que vai à presença ali do Senhor, pedindo para tocar-lhe na saúde, ele faz uma indagação lá nos primeiros capítulos, se não me engano, capítulo 2, e ele diz assim, quero ver agora se ele vai continuar te louvando. Quero ver agora se ele vai continuar te exaltando. Sabe, queridos, quantas e quantas vezes essa pergunta ecoa no tempo e no espaço? A nossa fé, a maneira como nós nos portamos é mostrada, é provada nos momentos de aflição. Quando tudo está bem, é fácil louvar a Deus. Quando tudo está caminhando assim, um mar de rosas, é uma maravilha. Agora, queridos, no momento que nós estamos vivendo, hoje, em meio a essa pandemia da Covid-19, nós precisamos também estar esperançosos e manter a fé em Deus. Sabe, a palavra pestilência, que aparece em Jeremias, no capítulo 21, verso 6, e praga em Números 11:33, também lá no texto que nós lemos de 2 Crônica, parece se referir a doenças contagiosas de proporções epidêmicas, muito parecida no que nós estamos vivenciando. As pessoas se assustam, né, dizendo que nós estamos no meio de uma pandemia, mas não é novidade. No passado, outros já tiveram pragas e pestes e pandemias. A palavra pestilência também aparece em Êxodo capítulo 9, o verso 3, como uma referência a uma doença misteriosa. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque passa-se épocas, tempos e tempos, e agora estamos aqui em meio à dificuldade, à pandemia da Covid-19, e nós devemos louvar e nos refugiar em Deus. No passado, outros nossos irmãos também louvaram o Senhor. No passado, outros também enfrentaram o que você está enfrentando, mas não deixaram de louvar a Deus. Então, a oração de refúgio é aquela que busca a Deus em fé. A fé salvadora. Termo longo aqui, tentando entrar na minha boca aqui. A fé salvadora. A fé que confia na misericórdia de Deus. A oração é refúgio quando nós adoramos a Deus. É o reconhecimento da grandeza dele. E diante da grandeza de Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez. Somos pecadores. E essa oração é refúgio que nos leva
a confessar os nossos pecados. Mas ela também, queridos, é a oração que nos leva a louvar a Deus, a exaltar o Senhor. Sabe, meus amados, quando o amor de Deus, o amor que sentimos a Deus, nos enche a nossa vida. Acho que eu não coloquei aqui. Coloquei, porque eu pulei os slides aqui. O pecado é retratado na Bíblia como uma doença da alma, assim como a pestilência, como a pandemia. O pecado é tratado na Bíblia como uma doença da alma. E essa doença espiritual trouxe morte, assim como a pandemia, e está trazendo morte para muita gente. Alguém disse com sabedoria, quem dera se tratássemos com tanta preocupação o pecado na nossa vida, como estamos tratando o coronavírus. Sabe, queridos, essa doença traz morte física e morte espiritual ao homem. E para que haja cura para essa maligna doença, só há uma alternativa, uma só vacina: o perdão do Pai, o perdão de Deus o Pai, por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, o seu Filho. Diferente da Covid-19, que não tem vacina ainda, há esperança para aqueles que se refugiam em Deus. Há esperança de vida eterna quando você busca a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Assim como precisamos de uma vacina contra a Covid-19, você também precisa da salvação que só Jesus pode nos outorgar. Se você quer ficar imune da morte espiritual, vá ao refúgio de oração, pois o médico dos médicos está lá e certamente pode livrar a sua alma, a sua vida. Sabe, queridos, nós estamos orando para Deus nos livrar dessa praga. Nós oramos para Deus nos abençoar, para cuidar de nós nesse tempo difícil. Mas nós devemos também manifestar a nossa confiança e a nossa fé em Jesus Cristo, entendendo que seja aqui ou no porvir, nós estaremos com Cristo. Se estivermos vacinados só em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Para a gente pensar e agir um pouquinho, para você refletir, conforme eu disse na semana passada, nós vamos terminar sempre fazendo algumas perguntas para levar você a uma reflexão. Em primeiro lugar, queridos, você tem consultado a sua caderneta de vacinação? A Bíblia. A Bíblia, que lugar ela ocupa na sua vida? Você tem lido a palavra de Deus todos os dias? Ou será que ainda você fala, preciso melhorar? Segundo, queridos, você tem ido com frequência ao consultório do médico dos médicos? Não é o doutor Luiz Antônio, não é a doutora Érica, não, eu estou falando do médico dos médicos. Você tem buscado a ele? Ou você tem a agilidade meramente de postar alguma coisa para falar da sua doença, do seu descontentamento? Nós precisamos buscar em primeiro lugar a Deus em oração. É um desafio para nós começar o dia aos pés do médico dos médicos. É um desafio para nós apresentarmos a Deus as nossas falhas, as nossas queixas. Nós estamos vivenciando um momento que, ora é pandemia, ora é problema na política, problema na economia, é o preço do arroz, é o preço da carne. Realmente, tudo isso é preocupante. Mas ao invés de simplesmente só murmurarmos e nos queixarmos, que tal falar com o médico dos médicos? Você tem ido ao consultório dele? Segundo, você tem mantido longe a pandemia do pecado? Tem lutado contra o pecado ou você já tem nutrido no seu coração pecados de estimação? Porque se nós não tratarmos a pandemia do pecado assim como estamos tratando a pandemia do coronavírus, com tanto temor, vai nos consumindo por dentro. Você tem
mantido longe a pandemia do pecado? Como que você está lidando com o pecado na sua vida? Ah, pastor, não, é besteira, Deus perdoa. Ele sabe da multidão dos meus pecados. É, mas a Bíblia nos exorta a confessar, falar. Não é ir ao fulano de tal e falar dos nossos pecados, ao Beltrano e falar. É para Deus. Você se sente incomodado quando você vai ao consultório do médico e você mal começa a falar e o médico já sei, e assina lá a receita e fala isso aqui. Eu me sinto incomodado. Agora nós temos um médico, um dos médicos, com toda a paciência e longanimidade, que sabe das nossas falhas, mas tem prazer de ouvir a nossa voz e nós podemos falar e não fazemos uso disso. E confessar os nossos pecados. Mas em último lugar, você tem passado a temporadas no SPA, refúgio de oração para a restauração da fé? A oração na sua vida, que lugar ela está? Ah, pastor, está difícil, hein? Eu só oro na hora do almoço, café da manhã, do almoço e da janta. Só. Hoje, como foi o seu dia? Você se refugiou em oração? Teve aquele momento a sós com Deus? Como nós ouvimos na canção no início deste nosso bate-papo aqui do Projeto Atos, falar com Deus satisfaz. Você tem sido satisfeito através da oração? Sabe, essas perguntas não são para você ficar aí murcho, dizendo, ai pastor, ou alegre e ostentando que é o melhor crente do mundo. Não, não. Essas perguntas são reflexivas, para que você possa refletir a maneira como você tem andado com Deus. E eu volto a dizer, não se esqueça disso. Você está numa guerra. Nós estamos em meio a uma batalha. Há um inimigo muito pior do que a pandemia do coronavírus, do que da Covid-19. Há um inimigo que não dá descanso. Há um inimigo que procura todo o tempo destruir a sua vida. Há um inimigo. Enquanto você dorme, ele não dorme. Ele planeja. Ele visa nos destruir. Mas o que é maravilhoso é saber que em Cristo Jesus, eu, você, somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe, queridos, uma das coisas que eu tenho feito e tentado me lembrar constantemente é aquilo que está escrito em Romanos, capítulo 8. Conforme eu disse no culto no domingo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada neste mundo, nem mesmo eu, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, refugie-se no Senhor. Ore, fala com Ele, fala com Deus. Você está sentindo peso no seu coração. Você na sua alma se sente angustiado. Dobra teu joelho aí na tua casa. Fala com Deus. Fala. Despeja diante dele as suas inquietações. Mas não despeje diante dele só palavras de inquietações, de murmuração em alguns momentos. Despeje diante dele toda a ansiedade, mas também palavras de louvor, de adoração. Confesse seus pecados e sinta a leveza que o Espírito Santo vai ministrando na sua vida. Uma oração com fé, uma oração genuína. Lá em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo nos exorta dizendo, perto está o Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus pela súplica, com ações de graças. E aí depois ele diz no versículo 7, e o Deus da paz guardará vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Você tem experimentado da paz que este Deus tem te oferecido? Este refúgio? Refugie-se no Senhor. Vamos orar?
Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta noite. E falamos um pouquinho da tua palavra, em que somos exortados, através da oração, a nos refugiar em ti. Oramos, ó Pai, pela fé, crendo que o Senhor, além de nos salvar em Cristo Jesus, é bondoso e misericordioso em conduzir a nossa vida. Encontramos o refúgio em Ti através da oração, reconhecendo a Tua grandeza. Não há um outro Deus igual a Ti, Senhor. Só Tu és Deus. Só Tu és Senhor. É o Senhor que sustenta a nossa vida. Não é o meu salário. Não é o nosso salário que sustenta a nossa vida. Não é a nossa saúde. Não são as pessoas. É o Senhor que sustenta a nossa vida. O Senhor é grande. Grande Deus. E aí reconhecemos, Pai, quanto pecadores nós somos. O bem que queremos fazer, não fazemos. E o mal que não queremos, muitas vezes fazemos. E é tudo desagradável a Ti, Senhor. Perdão, ó Deus. Perdoa a nossa vida. Dá-nos um coração contrito. Mas que, ó Deus, possamos trocar a reclamação, a murmuração, com palavras de louvor e exaltação ao Senhor. Abençoa teu povo, Pai. Fortalece-nos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, estamos chegando ao final do nosso projeto Atos. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. A minha oração é que Ele continue aplicando a verdade dele sobre sua vida, que você possa mais e mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quero te fazer um convite. Amanhã, pela manhã, 8 horas da manhã, se Deus quiser, nós teremos a nossa reunião de oração. Se você puder participar conosco, vai ser um prazer tê-lo conosco às 8 horas da manhã. Mas se você não puder participar, coloque nos comentários um pedido de oração, mande no WhatsApp, né? Nós vamos estar intercedendo, orando, né? Lembrando, nós vamos nos refugiar em Deus, em oração. Na quinta-feira, o nosso estudo bíblico, às 19 horas, de forma presencial, na Igreja Presbiteriana. Quero convidá-los a participarem conosco. Nós estamos com toda a estrutura ali, tudo separadinho, com toda a segurança. Mas também faremos a transmissão do estudo. Se você não puder participar, você pode assistir a nossa transmissão, o nosso estudo bíblico. Nós vamos agora continuando falando um pouquinho mais sobre a história, a vida de Jacó. Bom? E um convite muito, muito especial. Eu estou contando os dias, não menosprezando os outros irmãos, mas nós vamos ter um culto, e eu coloquei especial, e eu coloco entre aspas, todo culto é um encontro especial com Deus, mas esse é especial no seu foco, né? Nós vamos ter um culto domingo, às 9 horas da manhã, para os nossos irmãos acima de 60 anos, aos idosos, né? Eu estou fazendo a distinção, porque eu fui falar idosos, e aí teve gente que falou assim, não, pastor, eu não sou idoso, eu tenho 60, 70 anos. Eu falei, verdade. Aos mais experientes, aí, ao grupo de risco. Domingo, às 9 horas da manhã, com a ministração da ceia do Senhor, somente para esses irmãos. Nós vamos fazer a transmissão do culto. Então, agora, os irmãos abaixo de 60 anos podem ficar em casa assistindo no domingo pela manhã. Domingo à noite, nós mantemos a mesma estrutura, né? Com as mesmas restrições. Mas, no domingo de manhã, nós vamos ter o nosso culto a Deus para os nossos irmãos, com os nossos irmãos, melhor dizendo, com nossos irmãos acima de 60 anos e também aos que são considerados como grupo de risco. Com toda a segurança, bem separados, as poltronas higienizadas, os tapetes ali sanitizantes, você pode limpar os pés, álcool em gel, termômetro para medir a temperatura. Eu acredito que o mais novinho da turma vai ser eu ali, ministrando a palavra de Deus, com todo o distanciamento. Mas olha, não deixe de participar. Se você puder, você que tem acima de 60 anos, eu tenho orado para que você possa ali sentir a presença de Deus. É uma maneira que o conselho da igreja achou aí para tentar diminuir esse distanciamento
Eu sei que está sendo tão pesado, né? Tão doloroso ver os nossos irmãos lá na igreja no domingo e não poder ir. Então, não perde essa oportunidade, não. Nós vamos ter a ministração da Santa Ceia, você vai poder participar, mas por alguma circunstância você não conseguiu ou não pode tomar a ceia, não pôde, né, participar no domingo, fique tranquilo, nós estamos atentos a isso. Depois eu vou levar até a sua casa a ceia neste mês ainda de setembro. Mas se você puder ir, conversa com os filhos, conversa com a família, fala assim, ó, o pastor me garantiu que está tudo certinho lá na igreja. Olha, eu creio, tenho certeza disso, que é um dos lugares mais seguros quando a gente olha para supermercados, para o comércio, com tanta aglomeração, nós vamos estar todos separadinhos ali. Eu vou ficar muito feliz. É até tá difícil, né? Eu falo que só de pensar de poder rever esse grupo seleto aí dos irmãos, né, os mais experientes, que eu tenho um carinho muito grande, o coração já aperta. Mas eu estou muito feliz, irmãos, porque Deus tem colocado isso no nosso coração de atender todas as faixas etárias da igreja. O momento é difícil, mas a gente não pode se acovardar. A gente simplesmente tem que usar a sabedoria que Deus nos deu. E uma estratégia é essa que o conselho achou, poder separar aí os nossos irmãos, né? Vai ser difícil não abraçar a Nicinha, o Ivan, a Penha, o Vigília, a Marilza, os demais irmãos aí, né? Os mais experientes, Dona Isabel, outros e outros irmãos, mas com certeza vai ser muito, eu vou ficar muito feliz de poder rever esses irmãos. E eu queria terminar, eu não sei se o presbítero Ivan está aí, né, conosco. Hoje o Ivan e a Penha estão comemorando 47 anos de casamento. Né? O diácono Fernando fez uma brincadeira no grupo lá, falando assim, olha, nem eu tenho 47 anos, eu faço coro com ele, nem eu tenho. E é um exemplo numa sociedade hoje que não valoriza, né, a relação do relacionamento aí matrimonial, que hoje está completando 47 anos. Eu acabei de me lembrar aqui, a Vera também está fazendo aniversário hoje, nossa irmã Vera. Nós vamos orar, aproveitando esse momento, e aí nós vamos encerrar o nosso projeto Atos definitivo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Ivan, o presbítero Ivan e a Penha completam mais um ano de casamento, matrimônio, de união. Obrigado porque se não for o Senhor sustentando a vida deles e da sua família, eles jamais chegariam aqui. Mas eu te louvo porque é o Senhor que tem sustentado a vida do Ivan, da Penha, de todos os seus filhos. Te agradeço por 47 anos de casamento. Também oro pela nossa irmã Vera, que hoje completa mais um ano de vida. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor cuide da sua saúde, da sua vida e dê a ela muitos e muitos anos de vida. Louvado seja o teu nome. E nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Deus abençoe. Pode subir aí, Maria, Fabiano, os coraçõezinhos. Estamos chegando ao final do nosso projeto Atos. Só foi eu falar subir os corações, começa a subir no automático aqui. Eu estou começando a assustar com esse Facebook aqui. Deus abençoe. Tenha uma excelente noite de descanso. E não se esqueça, se você estiver aflito, preocupado, vá para o seu lugar de refúgio. E o teu Pai que te vê em secreto, certamente te recompensará. Deus te abençoe, querido. Até amanhã. Com Deus.